Elias é um homem moldado pelo silêncio e pela poeira acumulada dos anos. Há exatamente 40 anos, ele percorre diariamente os mesmos corredores estreitos do cemitério das Oliveiras, um reduto de paz, onde o tempo parece ter estagnado por vontade própria. Enquanto o mundo exterior se perde em uma correria frenética por ruído, Elias encontra seu verdadeiro propósito entre as lápides de mármore e as cruzes de ferro que a oxidação transformou em esculturas de ferrugem eterna. Para ele, cada sepultura não é meramente um depósito de ossos, mas uma história interrompida que clama em silêncio pelo direito de não ser esquecida. Elias é obsessivamente meticuloso em seu ofício solitário. Ele não se contenta em apenas remover folhas secas ou podar a era selvagem que envolve as estátuas de anjos melancólicos. No fundo de sua alma, ele acredita ser o guardião das memórias que todos decidiram descartar. Ele remove o pó de nomes, cujas famílias já não existem, tratando cada inscrição como se fosse o rosto de um amigo que apenas ele ainda visita. O cemitério das Oliveiras é um santuário de segredos enterrados. Situado no topo de uma colina onde o vento sopra com um lamento quase humano, o Campo Santo abriga gerações apagadas da narrativa oficial daquela cidade. Muitas lápides são tão ancestrais que o texto gravado se tornou um borrão cinzento, mas Elias conhece os mistérios profundos desse solo. Ele sabe identificar quem foi muito amado, quem partiu em solidão absoluta e quem foi sepultado sob o peso insuportável de um escândalo. Mesmo vivendo 4 décadas entre os mortos, o cemitério ainda escondia segredos que sua devoção nunca fora capaz de captar. Tudo mudou em uma tarde cinzenta de terça-feira, quando o céu pesava como chumbo e o ar carregava um cheiro penetrante de terra úmida e de algo antigo que insistia em emergir das profundezas escuras. Elias decidiu realizar uma pequena reforma necessária no antigo depósito de ferramentas, uma estrutura de pedra bruta que servia como seu refúgio pessoal. Ao arrastar um armário de carvalho maciço, um som metálico e seco ecoou pelo recinto. O chão de pedra revelou uma pequena fresta misteriosa. Intrigado, Elias ajoelhou-se e bateu na superfície com o cabo de madeira de sua enxada. O som resultante não foi o impacto da rocha sólida, mas um eco oco que reverberou pelas paredes frias de forma inexplicável. Com as mãos trêmulas e o coração batendo rápido em sua mente, usou uma barra de ferro para alavancar a laje pesada. Sob a pedra, oculto por mais de um século, havia um fundo falso perfeitamente preservado, destinado a esconder algo valioso do mundo exterior por tempo indeterminado. Lá dentro, envolto em uma seda que se desfazia ao menor toque, repousava um objeto que parecia vibrar com uma energia perturbadora. Era um diário de couro mofado, com as bordas gastas pela passagem implacável das décadas. Ao segurá-lo, Elias sentiu um calafrio gélido percorrer sua coluna. O couro estava ressecado, mas a costura original ainda mantinha as páginas unidas. Pertencia ao primeiro coveiro do local, cujos registros iniciaram em 1890, ano em que o cemitério recebeu sua primeira alma. Antes de continuarmos esta jornada pelas profundezas do oculto, inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está assistindo, pois o que revelarei mudará sua visão sobre o que realmente acontece quando as luzes se apagam definitivamente. Elias levou o achado para sua pequena cabana. Sob a luz de uma lâmpada, ele limpou a sujeira da capa, revelando iniciais de um nome esquecido. Sua curiosidade agora era uma força avassaladora. Ele sabia que, ao abrir aquele livro, estaria atravessando um portal sem volta. O cheiro de papel envelhecido preencheu o ambiente, trazendo o hálito de um século de injustiças. A caligrafia era elegante, mas denotava uma urgência desesperada, como se o autor temesse que a verdade morresse com ele. No topo da primeira página, a tinta marrom formava uma sentença que fez o sangue de Elias congelar.
Ele leu em voz alta, angustiado. Alguns não foram enterrados porque morreram, mas para que o mundo esquecesse que eles viveram. Naquele instante, as sombras pareceram ganhar vida. E Elias compreendeu que seu silêncio de 40 anos era apenas o prelúdio para uma revelação macabra que a terra não conseguia mais conter. Elias folheou as páginas amareladas com uma reverência que beirava o pavor, sentindo o peso de um século de silêncio acumulado em suas mãos calejadas. A primeira história detalhada no diário de 1890 não era apenas um simples relato de falecimento, mas uma crônica de traição absoluta que manchava para sempre o nome da outrora influente família Cavalcante. Naquela época, os Cavalcante eram os senhores absolutos das terras que hoje abrigavam o cemitério das Oliveiras. E sua linhagem era sinônimo de poder inquestionável e prestígio social. No entanto, por trás das fachadas de opulência e das festas luxuosas, fervilhava uma rivalidade fratricida que culminaria em um dos atos mais vis e macabros já registrados pela caneta do primeiro coveiro deste solo sagrado. Henrique Cavalcante, o primogênito da família, era um homem moldado por uma ambição desmedida que não conhecia limites morais. Seus olhos, segundo o relato detalhado do diário, carregavam sempre o brilho frio de quem não aceitava compartilhar o que considerava seu por direito de nascimento. Seu irmão mais novo, Arthur, era sua antítese completa em todos os sentidos. Arthur possuía uma alma benevolente e uma gentileza natural, que lhe garantia a lealdade sincera dos trabalhadores e a admiração de toda a sociedade local. Mas o conflito destrutivo entre os dois não se limitava à herança das vastas extensões de terra. Ele estava profundamente enraizado na obsessão e no amor que ambos nutriam pela mesma mulher, a jovem Helena. Helena, com sua beleza melancólica e espírito indomável, havia escolhido entregar seu coração a Arthur, e essa preferência foi, sem que ela soubesse, a sentença de morte silenciosa do irmão mais novo. Henrique não suportava a ideia de perder a fortuna da família e a mulher que desejava para alguém que ele considerava inferior em astúcia e força. Ele então arquitetou um plano diabólico, aproveitando-se habilmente de um surto de febre que assolava a região e causava mortes rápidas. Numa noite de névoa densa e opressiva, Henrique serviu a Arthur um vinho batizado com um extrato de ervas raras, uma substância potente e obscura, capaz de induzir um estado de catalepsia tão profundo que simulava perfeitamente a rigidez cadavérica. Aos olhos dos médicos e da própria Helena, Arthur havia sucumbido a uma febre súbita e devastadora em questão de poucas horas, deixando a todos em um estado de choque profundo. O diário do coveiro descrevia a cerimônia fúnebre com uma precisão que fazia o sangue de Elias congelar em suas veias. O funeral foi apressado, sob o pretexto sanitário de evitar o contágio dos outros moradores. Henrique, vestindo o manto da dor profunda, simulava um luto que escondia sua satisfação perversa. No entanto, o verdadeiro horror começou quando o sol se pôs e a multidão se dispersou. O primeiro coveiro, um homem cuja consciência já estava corroída pela miséria, foi deixado sozinho na escuridão para terminar o serviço. No silêncio sepulcral daquela madrugada de 1890, enquanto as primeiras pás de terra úmida atingiam a tampa do caixão de mogno maciço, um som perturbador começou a emergir das profundezas da cova. Eram batidas rítmicas e desesperadas, acompanhadas pelo som horrível de unhas arranhando a madeira por dentro. Arthur havia despertado de seu sono induzido, apenas para se encontrar confinado em uma prisão de trevas eternas e falta de ar. O coveiro, paralisado pelo terror absoluto, largou a pá, pronto para intervir e desfazer aquele erro trágico. Foi então que Henrique surgiu das sombras projetadas pelas lápides, como um espectro da própria morte. Ele não demonstrou surpresa ao ouvir os gritos abafados,
e os socos que vinham de dentro do caixão. Em vez disso, aproximou-se do coveiro trêmulo e, sem dizer uma única palavra, despejou uma bolsa pesada e cheia de moedas de ouro sobre o monte de terra. Ouro em troca de silêncio eterno. Ouro para enterrar uma vida que ainda pulsava desesperadamente. Henrique pagou uma fortuna para que o coveiro ignorasse as súplicas que vinham do subsolo e jogasse a terra final, selando o destino de Arthur sob toneladas de poeira e esquecimento. O relato no diário terminava aquela entrada com uma confissão angustiante do autor, afirmando que o som das batidas de Arthur continuou ecoando em sua mente por décadas, um lembrete constante de sua cumplicidade em um assassinato cruel. Elias parou a leitura por um momento, sentindo o ar da pequena cabana ficar subitamente gelado. Ele olhou para o chão de pedra onde encontrara o baú e depois para o mapa rudimentar que acompanhava as anotações do diário. Seus dedos trêmulos traçaram as coordenadas indicadas pelo antigo colega de profissão com uma precisão cirúrgica. O choque o atingiu como um golpe físico no peito. Pelas descrições geográficas e pelos marcos de pedra que ele conhecia tão bem, Elias percebeu a verdade avassaladora que a terra tentou esconder. O túmulo sem nome de Arthur Cavalcante não estava em um setor distante do cemitério. Ele estava exatamente abaixo de onde Elias estava sentado agora, sob os alicerces pesados do antigo depósito de ferramentas. O solo que ele pisava diariamente com indiferença guardava o segredo de uma traição que ainda não havia encontrado descanso. Elias sentiu um calafrio persistente que brotava diretamente das pedras gélidas sob seus pés, uma vibração que se instalava em seu peito como um peso de mármore. O conhecimento de que o túmulo de Arthur estava logo ali, sob os alicerces do depósito, transformava o solo em algo vivo, pulsante e acusador. A injustiça de 1890 não era mais um registro distante ou uma lenda urbana. Era uma presença física que vibrava através de suas velhas botas de couro. Ele voltou os olhos para o diário, cujas páginas amareladas exalavam uma melancolia sufocante e o odor acre de um arrependimento centenário que a cal de nada servira para apagar. O primeiro coveiro não apenas registrara o crime inicial, mas acompanhara, com um pavor crescente e doentio, a queda vertiginosa da linhagem de Henrique Cavalcante nos anos seguintes àquela madrugada sombria. A fortuna conquistada com traição tornou-se uma cinza amarga na boca de Henrique, um veneno que consumia sua sanidade dia após dia. O diário narrava em detalhes como a mansão dos Cavalcante foi consumida por uma aura de tragédia inexplicável e constante, mergulhando a família em uma lenta agonia. Seus descendentes nasciam sob sombras de males que lhes roubavam a vitalidade precocemente, e os negócios que antes prosperavam sem esforço desmoronaram em uma espiral de dívidas, incêndios e escândalos vergonhosos. Parecia que a terra do cemitério das Oliveiras, tendo recebido o corpo de Arthur ainda vivo e desesperado, agora exigia o pagamento em forma de desespero para todos os herdeiros daquele solo manchado. A vingança de Arthur não precisava de mãos físicas. Ela se manifestava na própria decadência do nome da família, corroendo-os de dentro para fora através das gerações amaldiçoadas. O sofrimento de Helena era a parte mais dolorosa e visceral do manuscrito. Ela passara anos mergulhada em um luto que nunca cicatrizava, sentindo no íntimo de sua alma que algo estava terrivelmente errado na história contada por Henrique. Décadas depois, Helena descobriu um fragmento da verdade, através de uma confissão ou de uma moeda de ouro encontrada com o coveiro subornado que guardara o segredo por tempo demais. Ao confrontar Henrique com suas suspeitas legítimas, ela não encontrou remorso, mas uma crueldade ainda mais profunda e fria. Para proteger seu segredo e sua parca honra, Henrique a silenciou com uma frieza desumana.
Ela foi afastada da sociedade, tratada como uma doente mental e trancafiada nos corredores frios de um sanatório esquecido, sendo enterrada em vida pela negligência, tal como seu amado Arthur fora selado na escuridão absoluta do solo. Enquanto Elias absorvia esses relatos pesados, o cemitério das Oliveiras pareceu despertar em resposta ao despertar daquela verdade proibida. Uma névoa densa e branca, como um lençol mortuário, rastejou por entre as lápides de granito, ocultando os caminhos que o zelador percorria com familiaridade há 40 anos. O ar tornou-se subitamente pesado e saturado, com o cheiro metálico de terra úmida e flores murchas. Foi então que ele ouviu um suspiro entre as oliveiras que se transformou em um murmúrio vindo do próprio solo sob o depósito. O nome Helena ecoava suavemente, como um pedido de socorro que atravessava as eras em busca de paz e justiça. A névoa parecia ganhar formas fantasmagóricas, dançando ao redor das estátuas decapitadas, em um ritmo lento e fúnebre que fazia o sangue de Elias congelar. A tensão no peito de Elias crescia a cada batida desordenada de seu coração. Ele sentia que não era apenas um espectador daquela história, mas parte de uma engrenagem que voltara a girar na calada da noite. Suas mãos trêmulas viraram uma página desgastada, e um objeto pequeno deslizou da encadernação, caindo sobre a pedra com um som seco e metálico. Era um daguerreótipo antigo, preservado pelo couro grosso do diário. Elias o pegou com cuidado, limpando a poeira da superfície metálica sob a luz trêmula de sua lanterna. Quando a imagem se revelou, o mundo pareceu desmoronar ao seu redor em um abismo de descrença. O rosto na fotografia possuía uma beleza melancólica e olhos que carregavam uma tristeza infinita. Não era apenas Helena Cavalcante. Aquela mulher, com o mesmo olhar profundo e o arco inconfundível das sobrancelhas, assemelhava-se exatamente à sua própria mãe, falecida há décadas. O zelador percebeu, com um pavor que gelou sua alma, que o sangue em suas veias era um segredo genético guardado a 7 chaves, e que ele era o descendente direto que Helena tentara desesperadamente proteger do ódio implacável de Henrique. Elias segurava a fotografia com as mãos tão trêmulas que a luz da lanterna parecia dançar uma valsa frenética sobre a superfície metálica fria. O rosto de Helena não era apenas uma semelhança fortuita. Era um espelho perfeito de sua própria linhagem, um eco genético que cruzara o tempo para encontrá-lo ali, em meio às sombras densas do cemitério das Oliveiras. Cada traço, desde a delicada curvatura do queixo até a profundidade sombria do olhar, gritava uma verdade que ele sempre sentira no íntimo, mas nunca ousara nomear. Ele não era apenas um zelador de memórias alheias. Ele era o guardião final de sua própria tragédia familiar. Ele era o último descendente perdido, o fruto direto de uma linhagem que Helena tentara, com todas as suas forças minguantes, salvar da ganância destrutiva e implacável de Henrique Cavalcante. A revelação agia em seu espírito como um veneno e um antídoto ao mesmo tempo. O medo, que antes era uma névoa paralisante, começou a ser substituído por um senso de dever moral avassalador que queimava em suas entranhas. Elias compreendeu, com uma clareza dolorosa, que seu longo mandato de 40 anos naquele lugar esquecido não fora fruto do acaso ou da falta de ambição mundana, mas sim um chamado ancestral, uma gravidade espiritual silenciosa que o manteve preso ao solo exato onde seus antepassados sofreram as maiores injustiças. O diário, agora transformado em um testamento vivo, revelava em suas páginas finais um segredo ainda mais profundo e esperançoso. Helena não sucumbira ao silêncio definitivo do sanatório. Com a ajuda clandestina de um funcionário compadecido, ela conseguira fugir, carregando consigo o verdadeiro herdeiro da linhagem, o filho de Arthur, que Henrique tanto temia e odiava. Aquele bebê, levado para longe sob nomes falsos para garantir sua sobrevivência,
Era o avô de Elias. As anotações do antigo coveiro tornavam-se erráticas naquela sessão final. As letras tremidas como se o próprio ato de registrar a verdade fosse proibido por forças invisíveis. Mas a indicação geográfica era clara e inegável. Havia uma tumba sem nome, um refúgio secreto destinado a esconder provas e restos mortais incômodos, situada exatamente atrás da estátua do anjo decapitado. Elias conhecia aquele anjo como a palma de sua mão. Era uma figura de mármore desgastada pelo tempo, cujo rosto fora arrancado por um raio ou por um ato de vandalismo há décadas, situada em uma parte do terreno onde a vegetação era tão densa que o sol raramente conseguia tocar o solo. A tempestade, que até então era apenas uma ameaça elétrica no horizonte, rompeu-se subitamente sobre o cemitério com uma fúria quase bíblica. Trovões ribombaram como os gritos de Arthur, ecoando do passado, e a chuva começou a cair em cortinas pesadas, transformando a terra em um lamaçal escuro que parecia querer tragar os vivos. Armado com uma marreta pesada e uma alavanca de ferro, Elias caminhou entre as lápides de granito, ignorando a água gélida que encharcava suas roupas e o frio que lhe mordia os ossos. Ele sentia que cada passo o levava para mais perto de um acerto de contas que esperara mais de 100 anos para finalmente acontecer. Ao chegar diante do anjo decapitado, a estátua parecia uma sentinela cega e severa vigiando um segredo profano, suas asas de pedra cobertas por um musgo negro que parecia sangrar sob a força da chuva. Ele limpou com as mãos nuas as videiras espessas e os espinhos que cobriam a base da tumba sem nome. Não havia inscrições ou datas, apenas uma laje de pedra maciça selada com um chumbo antigo que parecia vibrar estranhamente sob o toque de seus dedos. O medo primitivo sussurrava em seu ouvido para que ele soltasse as ferramentas e fugisse. Mas o sangue de Helena, que pulsava em suas veias, exigia que a luz da justiça fosse lançada naquela escuridão secular. Com um esforço físico que beirava o sobre-humano, Elias encaixou a ponta da alavanca na fresta milenar da pedra. O som do metal contra o granito rangeu com um gemido agudo, como o protesto de um morto sendo arrancado de seu sono forçado. Ele empurrou com todo o peso de seu corpo cansado, os músculos protestando violentamente e o suor quente misturando-se à chuva fria que escorria por seu rosto. Quando o selo de chumbo finalmente cedeu, um odor que desafiava qualquer descrição, uma mistura nauseante de mofo antigo e flores que nunca deveriam ter florescido naquele solo, emanou com força do interior da cavidade. Elias levantou a lanterna para iluminar o interior escuro da tumba, esperando encontrar apenas ossos ressequidos e poeira. No entanto, o que seus olhos viram fez seu grito de pavor morrer antes de sair da garganta. Não eram apenas restos mortais secos que repousavam naquele leito de pedra. No centro da câmara, envolto em um sudário de seda que parecia brilhar com uma luz própria, fosforescente e doentia, algo permanecia assustadoramente intacto, desafiando a decomposição natural e as leis da biologia, como se o tempo tivesse sido suspenso naquele cubículo úmido para preservar um horror sagrado que o mundo exterior jamais deveria ter o azar de contemplar. Elias recuou, mas seus pés pareciam fundidos à lama negra que agora transbordava da tumba recém-aberta. O que jazia ali dentro não era um cadáver comum, mas uma efígie de agonia absoluta congelada no tempo, envolvida por uma névoa densa que pulsava como um coração doente. O ar ao redor tornou-se subitamente tão gélido que cada respiração de Elias se transformava em uma nuvem de cristal sob a luz de sua lanterna. Das profundezas abismais daquela câmara, uma força opressora começou a emanar. Uma energia que não pertencia ao mundo dos vivos, mas que carregava o peso esmagador de um século de traição e desespero. Era a essência remanescente de Arthur Cavalcante, ou o que restara de sua consciência após décadas de um silêncio forçado sob toneladas de terra.
Elias sentiu uma pressão insuportável no peito, como se mãos invisíveis estivessem tentando esmagar sua alma contra o granito. A sombra que se projetava da tumba começou a ganhar uma forma física assustadora. Uma silhueta distorcida que parecia absorver toda a luz da tempestade. O zelador, embora paralisado por um pavor que transcendia a razão, não desviou o olhar. Ele sabia que fugir agora significaria condenar sua própria linhagem a mais 100 anos de escuridão. Perdão, ele sussurrou com a voz embargada, quase inaudível sob o rugido constante do trovão. Eu peço perdão em nome do sangue que nos une e do pecado terrível que nos separou. Elias não estava apenas falando com um fantasma. Ele confrontava a ferida aberta da história de sua família, um corte profundo que nunca parara de sangrar. Ele ofereceu sua própria paz eterna para que aquele ciclo de dor finalmente encontrasse um ponto final e o descanso merecido. No meio desse confronto metafísico, Elias lembrou-se do diário que ainda carregava sob o casaco encharcado. Ele o abriu com dedos trêmulos, buscando uma resposta na última página. Ao contrário das anteriores, escritas com caligrafia metódica, esta última seção era radicalmente diferente. As palavras pareciam gravadas a fogo ou escritas com o sangue seco de Henrique Cavalcante. A escrita era errática, carregada de uma loucura que transcendia as barreiras da morte. Henrique não apenas matara o irmão. Ele tentara selar a própria alma de Arthur em um pacto profano para garantir que a fortuna nunca deixasse suas mãos. A última página era uma confissão arrancada pela própria culpa devoradora. Um testamento de horror que revelava que o solo das oliveiras fora maculado com ódio puro. De repente, a terra sob os pés de Elias começou a ceder com um estrondo. O cemitério inteiro parecia estar se revirando em uma convulsão de agonia ancestral. A tumba sem nome começou a se expandir, transformando-se em uma bocarra escura que ameaçava tragar tudo para o esquecimento. O zelador lutava para se manter equilibrado, enquanto o ritual de redenção exigia dele um sacrifício final de vontade. A sombra de Arthur avançou como um redemoinho de trevas que sussurrava promessas de vingança eterna contra os vivos. Elias sentiu que sua consciência estava sendo estilhaçada, sua identidade como zelador sendo consumida pelo papel de mártir. A luta não era mais física, mas uma batalha espiritual de vontades entre a luz da verdade e o vácuo infinito da traição. No auge do desespero, um clarão súbito rompeu a cortina de chuva e sombras. Não era o clarão de um raio, mas uma luz suave e branca que cortava a névoa doentia com a precisão de uma lâmina sagrada. No centro dessa luz, Helena se materializou. O rosto da fotografia estava agora vivo, emanando uma serenidade que desarmava a escuridão. Sem dizer uma única palavra, seu olhar carregava uma autoridade que acalmou a fúria da sombra de Arthur. Helena tocou os braços de Elias, guiando-os para o que deveria ser feito. O zelador sentiu uma coragem renovada fluir de gerações de resistência. Elias percebeu que a libertação não estava no sangue derramado outrora, mas no ato final de unir o que a ganância de Henrique ousara separar para sempre. Elias, com as mãos ainda trêmulas, mas agora imbuídas de uma firmeza que parecia emanar da própria terra, estendeu o diário de couro mofado em direção à abertura da tumba. O pequeno volume, que guardara por mais de um século as confissões venenosas de Henrique Cavalcante e a agonia muda de Arthur, parecia carregar o peso de toda uma linhagem. Ao depositá-lo delicadamente sobre os restos, que agora eram banhados pela luz etérea de Helena, Elias sentiu uma vibração percorrer seus braços, um choque de realidade que dissipava o terror acumulado de décadas. Ele começou a empurrar a imensa laje de granito de volta ao seu lugar original, sentindo o esforço físico como um ato de purificação necessária.
O som da pedra raspando contra a pedra não era mais o lamento de uma porta de prisão, mas o fechamento definitivo de um livro de horrores que nunca deveria ter sido escrito. Quando a tumba foi finalmente selada, o vácuo de ódio que outrora parecia sugar a esperança do ar cessou subitamente. A névoa densa e doentia que sufocava o cemitério das Oliveiras começou a se fragmentar, tornando-se filamentos de luz que subiam em direção ao céu, como se o solo estivesse exalando um fôlego de alívio que fora segurado por 100 anos. A tempestade brutal que açoitara o cenário acalmou-se, transformando-se em uma chuva fina, quase uma carícia, que lavava o sangue fictício e a lama real das lápides esquecidas. À medida que as primeiras luzes do amanhecer começavam a pintar o horizonte com tons de âmbar e púrpura, o cemitério passou por uma metamorfose que desafiava a escuridão de seus registros. Onde antes reinava o medo, agora florescia uma paz absoluta, quase palpável sob a pele. As oliveiras centenárias, que por gerações pareceram retorcidas em espasmos de dor, agora erguiam-se com uma elegância serena, suas folhas prateadas refletindo o primeiro sol da manhã de uma nova era. Elias permaneceu imóvel diante da tumba sem nome por um tempo que pareceu eterno. Ele não precisava mais ver os espíritos de seus ancestrais com os olhos físicos. Ele os sentia em cada batida de seu coração, finalmente unidos em um descanso que a ganância de Henrique tentara, em vão, transformar em um inferno perpétuo. A injustiça brutal de 1890 fora corrigida pelas mãos calejadas de um simples zelador. Um homem que descobriu ser o fio condutor de uma redenção muito maior do que ele mesmo. Elias aceitou, com uma serenidade que nunca conhecera, que sua vida de isolamento e sua dedicação solitária ao cemitério não eram sinais de um destino cruel, mas a preparação necessária para que ele pudesse ser o guardião da verdade final. Ele caminhou com passos lentos e decididos de volta ao antigo depósito de ferramentas, cruzando as trilhas de cascalho que agora brilhavam sob a luz dourada. Suas roupas pesavam, encharcadas pela água e pela terra, mas seu espírito estava mais leve do que em qualquer outro momento de sua existência. O depósito, que antes guardava o segredo sombrio do diário sob o fundo falso, agora era apenas um lugar comum de trabalho. Elias sentou-se no velho banco de madeira sob o sol nascente, observando as sombras das lápides se encurtarem. Pela primeira vez em 40 anos, o cemitério não lhe parecia um local de fins trágicos, mas de começos silenciosos. Ele compreendeu que as histórias escondidas ali não serviam para assustar os vivos, mas para lembrá-los da urgência do amor e da justiça. As vozes que antes sussurravam lamentos de agonia agora pareciam entoar uma melodia de gratidão profunda, levada pela brisa suave que balançava as copas das árvores. Lentamente, Elias levantou-se e dirigiu-se à administração do cemitério. Ele pegou o grande molho de chaves de ferro, o símbolo de sua autoridade e de sua prisão voluntária. Cada chave representava um portão trancado, um segredo guardado, uma vida que ele vigiara no silêncio da noite. Com um gesto carregado de um significado transcendental, ele as depositou sobre o balcão de madeira polida. Não havia necessidade de relatórios, bilhetes ou explicações para quem viesse ocupar seu lugar. O cemitério das Oliveiras estava, pela primeira vez em um século, verdadeiramente em paz com sua própria história. Elias cruzou os portões principais e, ao sentir a areia da estrada pública sob seus pés, não sentiu a menor necessidade de olhar para trás. Ele sabia que o silêncio que deixava para trás não era o de um túmulo vazio, mas o de uma missão sagrada cumprida. O zelador, enfim, saía para o mundo, carregando consigo a certeza de que a luz sempre encontra um caminho, mesmo através da terra mais profunda e do tempo mais esquecido. Elias estava livre. O ciclo fora quebrado e a memória finalmente fora honrada.